A reportagem da TV Diário do Sertão conversou com o engenheiro agrônomo Adalberto Nogueira. Na entrevista, ele falou sobre a expectativa de chuvas na região e destacou também a situação dos mananciais que abastecem as cidades sertanejas. Nós temos a informar o seguinte, de que houve uma mudança radical em cima do comportamento do clima esse mês, a partir do dia 8. Então, o que aconteceu no momento? Anteriormente, nós tínhamos informado de que havia toda uma perspectiva de uma queda de chuva da ordem de 50% no mês de março, abril e maio. Eu dizia, somente o dedo de Deus poderia alterar esse quadro, porque se permanecesse, configurava uma das piores secas de todos os tempos, colocando em risco até a sobrevivência do sertanejo nessa região da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O que aconteceu a partir do dia 3 ao dia 8? O El Ninho começou a se dissipar. O El Ninho é um fenômeno ainda em estudo, de aquecimento das águas do Pacífico. Então, o Pacífico é a grande massa oceanográfica do mundo. Quem define o clima no mundo é o Oceano Pacífico. Então, dependendo do comportamento dele, ele pesa o clima, tanto na Flórida, quanto na Califórnia, quanto no Nordeste brasileiro, no Brasil, na África, em todo mundo. E quando há a formação de El Ninho, o primeiro grande indício é de seca no Nordeste, irregularidade climática no Nordeste, má distribuição de chuva na Califórnia. A Califórnia, coitada, estava passando por um período que é o celeiro do mundo. Uma região deserta que no século passado se transferiu o Rio Colorado para lá e hoje é o maior celeiro de produção de alimento do mundo. E a Califórnia estava com seca pesada. A costa do Peru, quando aquece, o peruano, esse nome El Ninho vem exatamente dos peruanos e dos chilenos. O menino chegou, que é o El Ninho, o menino chegou. Aí quando o El Ninho chega, o peixe, que é de água fria, desaparece todinho. Então a economia básica do Peru e do Chile é o pescado. Então logo acontece El Ninho no Pacífico, ele sofre de imediato o impacto da economia em cima do pescado. Então você veja que a dissipação do El Ninho agora nesse mês de março levou de imediato a um aquecimento das águas do Oceano Atlântico Equatorial, que é o nosso Atlântico Sul. Quando o Pacífico está bem, sem formação de El Ninho, o Atlântico Equatorial, o Atlântico Sul, tem um aquecimento de 1 grau em relação ao Atlântico Norte, então nós ficamos pendentes apenas de um outro fator, que é a zona de convergência da intertropical, a ZECIT. O que é a ZECIT? A ZECIT é chamada de zona de convergência da intertropical quando tende para o Nordeste, zona de convergência do Sul quando vai para o lado do Sul e Minas Gerais. Essa zona de convergência é um rio chamado rios aéreo, que tem formação na Amazônia Andina. Então, todas aquelas massas de ar que você vê vindo aqui da costa sul do Ceará, aquilo tem formação nos Andes. Penetra no Amazonas, recebe toda a evapotranspiração das matas amazônicas e aquilo se distribui praticamente no Brasil. O grande responsável pelas massas de chuvas no Brasil é exatamente o Amazonas. São esses rios aéreos. Então, dependendo de como eles se apresentam, o Oceano Atlântico e o Pacífico, então há toda uma tendência do clima em sofrer interferência. Então, dentro desse quadro, o El Ninho se dissipou. O El Ninho está fraco, ele tem hoje presença de 2/3, mas ele está num deslocamento intensivo, fugindo do Pacífico. A presença dele hoje representa, ele que tinha 100%, ele está com 2/3 hoje, mas já está em Alto Pacífico, já não está pesando para o Nordeste. E o aquecimento do Atlântico, agora havia um fator, que desde o dia 3 ao dia 8 era para estar caindo chuva, que é as chamadas tempestades de ventos, que estavam em alta altitude e provocava alguns vórtices com chuvas aleatórias. Você via cair uma chuva de 70 milímetros em São José do Piranha, não caía nada em Poço Zé de Moura. Poço Dantas não chovia, Cajazeiro uma neblina. Então essas tempestades provocavam exatamente a mudança e não deixava que se formasse de maneira nenhuma as chuvas nessa região. Ela tem presença ainda, só que ela está se dissipando. Aquelas ventanias ainda são reflexo dela. Então, quando elas se dissiparem mais ainda, nós vamos ter maior intensidade de chuva. Então, há toda uma tendência hoje para o período agora de mês de março e abril e um pouco de maio termos chuvas ainda. E eu dizia de que o melhor período de chuva para a nossa região coincide exatamente com esse período de 8 a 22 de março. Por que de 8 a 22 de março? No dia 18 ao dia 22...
tem um fenômeno nessa região chamado equinócio. Acontece na natureza do equinócio. O equinócio é aquele dia, aquela data em que o dia e a noite são iguais, e tudo. Então, tanto o tamanho do dia e o tamanho da noite. Quando isso se forma, há uma nucleação, o Sol atravessa toda a linha do Equador, ela passa pelo meio da linha do Equador. Há toda uma nucleação de raios gama, raios beta, raio de todos os tipos, ele se apresenta. Quando esses raios nucleiam a atmosfera, provocam uma mudança significativa no comportamento atmosférico. E isso ajudou e muito nesse comportamento dessa mudança climática. Vamos aguardar que essa tempestade se afaste um pouco, o El Niño estando afastado, nós vamos ter com certeza escoamento superficial, que era os 9% de probabilidade que existia. Então, o dedo de Deus, porque nós tínhamos uma probabilidade de 64% de não termos chuva, termos chuva abaixo da média, 27% de um inverno normal e 9% de um bom inverno. Que esses 9% correspondia exatamente à fé, ao dedo de Deus presente, para que se dissipasse na realidade o El Niño e nós tenhamos uma pequena quadra chuvosa, ao menos que os açudes venham tomar um pouco de água. Não vou dizer que eu acredito em sangria dos grandes mananciais, porque Lagoa do Arroz já passou 22 anos sem sangrar, depois de construído. Engenheiro Avide já passou 20 anos sem sangrar, sem atingir sua capacidade máxima. E hoje os pequenos açudes estão todos secos, né? Os pequenos açudes estão todos secos, estão começando a tomar água, e esses pequenos açudes eles ficam a montante das cabeceiras dos grandes mananciais, e em cima disso só vai haver um bom escoamento para dentro desses de Buqueirão, São Gonçalo, Curemas, Lagoa do Arroz, Mãe d'Água, quando todos esses açudes pequenos encherem e sangrarem. Aí é que os rios voltam a ter a sua capacidade normal. Adalberto, com relação aos mananciais, os reservatórios que abastecem as cidades sertanejas, a exemplo de Buqueirão. Buqueirão é sabido pela população, nós já estamos consumindo o volume morto do açude. Essas chuvas melhoram a situação do açude e também, Adalberto, com relação aos agricultores, que muitas das vezes já plantaram nos seus roçados, eles devem ficar confiantes em um bom inverno esse ano? Olha, na realidade, eu sou um pouco desestimulado com relação à questão da área da expansão agrícola na nossa região. Hoje, praticamente, a agricultura de sequeiro está presa a pouca linha de produtores que estão produzindo. Em geral, não houve todo um incentivo do homem permanecer no campo. A política habitacional, da forma mais desordenada, veio para as pequenas, médias e grandes metrópoles e desordenou praticamente o crescimento das cidades, desde a pequena Bom Jesus até a megalópole São Paulo. E esse Minha Casa Minha Vida foi a maior presepada que eu já vi em termos de política habitacional. Ela não obedeceu sequer nem à exigência do Código Civil de um lote mínimo. Então, posteriormente, nós vamos ver as consequências de tudo isso, a quantidade de processos em cartório, a quantidade de acidentes que vão acontecer. Então, não foi um programa sério, deveria ter sido um programa sério. O governo deveria ter feito o seguinte, já que tinha a transposição já encabeçada toda para correr nossos leitos, era ter desapropriado as áreas férteis, ter feito núcleos habitacionais à margem do rio, ter alocado as famílias, que não houve praticamente assentamento nessa região. Os assentamentos foi meramente de interesses de grupos, porque eu não concebo como é que se joga um assentamento lá no Frei Damião, lá no Valdeci Santiago, quando nem água existe. Você tem que levar o homem para onde tem terra e tem água. O que é que vai fazer o homem no Valdeci Santiago, se nem água ele tem? Deveriam ter localizado ele entre Capivara e Pilões. Entre Capivara e Pilões tinha dado para ter localizado talvez 1000 famílias. Então você teria feito 1000 casas, toda organizadinha, cada colono, não vou dizer colono que esse termo eu acho pejorativo, cada pequeno empresário ou mini empresário rural teria uma frente de rio com 100 metros e uns fundos, vamos supor, de 4 ou 5 hectares. Então mantinha qualquer família e as linhas de produção estavam vivas. Você pegaria o trecho de Bujeiravidos até São Gonçalo, que daria para assentar mais 500 famílias. Curemas, Mãe d'Água, até o Rio Grande do Norte. Mas, lamentavelmente, não se faz planejamento sério nesse país nosso. O campo está vazio. E uma das vezes eu dizia numa emissora em Souza, me desculpem a forma bruta que eu vou colocar. Eu me perguntava sobre a expansão da área agrícola. Eu digo, não existe expansão da área agrícola, até porque nosso Código Ambiental é esdrúxulo. Você mata um teju, é preso, ou um tiu, ou um suíno na estrada, ou um animal qualquer, um pé vai passando na sua frente, se eu denunciar você vir atrás, você é preso por 3 anos sem direito à fiança.
O bandido lhe mata e está solto. Então, eu assisti aqui um rapaz chegar aqui e ser penalizado com R$9.000 porque desmatou meia tarefa de Jurema na margem da Lagoa do Arroz. Isso é absurdo. Então, eu tenho dito, olha, não existe mais área agrícola de sequeiro. Se existir, se você vê alguma fumaça no sítio, não pense que é coivar ou broca, não, é maconha. Porque, lamentavelmente, esse país enveredou pelo caminho da droga, pelo caminho da corrupção, e vai ser preciso 40 ou 50 anos de toda uma transformação, desde nossos códigos penais, desde a extinção do judiciário, a formação de um novo judiciário, porque é uma linha de corrupto muito grande também hoje. Está aí o juiz do Elco Batista, né? E a gente cita N exemplos. Vê uma fronteira nossa totalmente tomada pela droga. Você chega na Galeria Pagé, está lá a máfia chinesa vendendo a granel. Fecharam praticamente o sistema de produção de indústria têxtil do Brasil. Hoje a confecção que nós estamos vestindo vem da China, debaixo dos tonéis, com pluma de resto de tecido. Então, lamentavelmente, esse país, eu não sei quando é que nós vamos adquirir a identidade de nação, de povo e de raça. Adalberto, com relação também às fortes ventanias que atingiram também a região sertaneja, inclusive na cidade de Sousa, danificando outdoors, e também em Cajazeiras foi registrada essa ventania e em outras cidades da região. É preocupante também, Adalberto? Olha, é exatamente essas camadas que tinha de formação de ar em alta altitude, e diante da umidade que tinha presença, elas conseguiam deslocar e formavam o chamado vórtice ciclônico, que gira no sentido anti-horário. Em geral, vinha acompanhada de um vórtice, vem acompanhada de gotículas de água ou de chuva, com alta velocidade esses ventos. Esses ventos, por onde eles passam, às vezes, eles conseguem causar danos. E geralmente vem acompanhado de trovões e relâmpago. Eu recomendava há pouco instante a co-irmã de Sousa, nosso, de que os produtores ou qualquer pessoa, né, nesses momentos, quando estiver relampeando, não pegue a enxada. Tiver qualquer instrumento metálico, se distancie dele, permaneçam em casa, não fiquem debaixo de grandes árvores, nem de redes onde os para-raios não estão próximos. Então, nós tivemos já um caso aqui de morte por raio em São José do Piranha. E o Nordeste brasileiro e o Amazonas é uma das regiões que mais... O Brasil é a região que mais cai raio no mundo. Então, nós temos que ter cuidado nesses momentos, porque geralmente aquilo é uma descarga elétrica muito pesada. Então, há o choque de uma nuvem com outra e aquilo provoca essa descarga elétrica, o choque de cátion negativo e positivo. Aquilo provoca uma descarga elétrica que, às vezes, é capaz de iluminar uma cidade do tamanho de Bom Jesus se fosse usada. Mas, lamentavelmente, nós temos que ter o cuidado máximo quando tiver essas ventanias, principalmente os nimbos. O que é os nimbos? Os nimbos são aquelas nuvens negras. Quando se forma, às vezes, aquela nuvem negra, aquele pretão, que o cabo diz, eita, menino, vai se acabar tudo. Aquilo, às vezes, está carregado por uma tempestade acima dela. E, geralmente, você percebe que ela se dissipa, ela nunca cai num lugar só. Quando cai num lugar só, é uma tromba d'água. Pode esperar que é uma tromba d'água. Quase sempre tem uma camada de vento por cima dela, e aquele choque de várias nuvens, aquilo provoca descargas elétricas ao ponto de cair, às vezes, até granizo sobre a casa. Então, quando houver o nimbo, procure se deslocar para dentro de casa, não fique exposto ao vento, se estiver tomando banho em açude, saia. Eu já presenciei no açude de Lima Campos 12 lavadeiras serem fulminadas com um choque elétrico, porque permaneceram dentro d'água depois da formação de uma descarga elétrica, ali em Lima Campos. Então, todas elas foram atingidas por uma descarga elétrica depois da formação de um nimbo. Elas permaneceram no açude tomando banho, lavando suas roupas, quando menos esperou uma descarga pesada. E esse ano você sentiu do Carnaval, o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, a quantidade de raios que caíram naquela região. Adalberto, estamos conversando com Adalberto Nogueira, agrônomo aqui na cidade de Cajazeiras, e também ele que observa esses fenômenos e sempre traz aqui as informações na TV Diário do Sertão. Adalberto, para encerrarmos e estamos chegando no meio do mês de março e as atenções do agricultor se voltam para aquela chamada experiência do dia de São José. O senhor já pode fazer uma previsão se nesses dias teremos algumas chuvas também na região? Olha, esse ano no encontro dos profetas populares de Quixadá, houve um fato bem interessante. Nos 2 anos anteriores, teve presença de técnicos da FONSEMI, do INPE e até gente da NASA que vieram analisar as experiências dele. Só que as experiências dele não tinham muito fundo científico.
eram muito chutadas, né? Em cima disso, o homem modificou completamente o ecossistema. Então, onde tinha um nicho ecológico, não tem mais. Você não vê mais um ticio aqui na cerca. Quando cheguei aqui, o ticio brincava naquela cerca de arame, pulando. O pessoal dizia, hoje à tarde vai chover. Você percebia a tanajura, nem a tanajura existe mais. A cigarra, o ano passado, cantou muito nessa. Eu acho que é o único local que a cigarra situou ainda foi aqui. Mas o diabo dos sonhos que alimentam aqui estão destruindo tudo. Eu até mandei pegar para soltar na floresta. Ou então, se o Ibama quiser levar, deixa ele levar para onde ele quiser, que ele só presta para levar o que não presta. Não sabe? É para cobrar e fazer o que não presta para quem trabalha. Não sabe? Nossas leis ambientais são esdrúxulas. Nosso código ambiental é esdrúxulo. A caatinga tem que ser vista de forma diferente. O pessoal formado pelo Ibama não tem ainda preparação para conviver com a região. Então, se penalizar um produtor que desmatou uma tarefa de Jurema, pelo amor de Deus. É a mesma coisa quando o juiz aplica uma sentença. Eu gostava muito do Franco Montoro, governador de São Paulo, que ele dizia: senhores juristas, senhores futuros advogados que vão exercer a lei, antes da aplicação de qualquer sentença, reflitam. Reflitam porque os costumes mudaram. A sociedade mudou, nossas leis pararam no tempo e no espaço. Então você pode provocar uma grande injustiça. Então a justiça do trabalho hoje que é esdrúxula, né? Praticamente o juiz não analisa, não faz sindicância, não faz nada. Acredita numa testemunha falsa. Então, lamentavelmente, é esse o momento que o país vive. Enquanto não fizer a reforma que a Itália fez do judiciário, nós não vamos ter um país sério também, não. Está aí os escândalos e mais escândalos em todos os níveis, né? Então, meu senhor, dentro desse quadro, o dia de São José coincide com o período do equinócio, de 18 a 22. Eu dizia há pouco instante que há toda uma nucleação. E a igreja foi muito sábia, né? O dia de São José foi aproveitado exatamente como padroeiro do Ceará, que era a região, o estado que mais sofria com a seca, e quase sempre se roubava o santo, se escondia para que chovesse. Mas naquele fenômeno, naquele dia, acontece também o equinócio. É o dia em que o Sol percorre toda a linha do Equador e o dia e a noite são iguais. Então há toda uma nucleação e geralmente isso provoca uma modificação climática. Graças a Deus que ela se antecipou. E vamos esperar que o dia de São José, que São José na realidade, possa bater na porta de São Pedro e dizer: São Pedro, abra as torneiras, que o Nordeste está precisando de muita chuva.